E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira aula da playlist novíssima que está saindo de História da Arte aqui do canal Parabólica. Eu sou a professora Mari e esse ano, em 2024, a partir do dia 23 de janeiro, a gente está começando uma playlist novinha para você completar os seus estudos de História da Arte desde o início para o Enem e todos os vestibulares, tá? Que você for fazer. É um curso super completo, nós vamos passar por toda a história da arte, desde a arte pré-histórica, o papel social da arte, as vanguardas, história da música, tudo que engloba o mundo das artes, para não deixar ficar faltando nada, tá? E tudo isso ainda com material que vai ficar disponível aqui no link na descrição do vídeo. Já deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho e bora começar? E essa primeira aula a gente vai começar falando sobre o papel social da arte, qual que é a função da arte e por que que ela é considerada como um elemento de coesão social dentro dos grupos que a humanidade vem se desenvolvendo com o passar do tempo. E a gente vai entender que ela tem uma função importantíssima tanto nas questões sociais, né, para conseguir aí colocar apontar, né, onde que a sociedade precisa melhorar ou não, e até como forma de registro, de documentação de todo o desenvolvimento, né, antropológico aí, para a gente conseguir entender, né, essa coesão social, como que os grupos sociais começaram, né, a se desenvolver, a formar uma concepção de pensamento. Então, tudo isso, né, a gente também, né, além dos registros históricos, a gente consegue entender analisando os artefatos artísticos, como que foi, né, através, né, da arte, a gente consegue ver, porque a gente vai entender que a arte nada mais é que a forma como o ser humano se expressa. Então, a gente vai começar entendendo o papel social da arte para a gente aí dar início aos nossos estudos da história da arte, né? E só para vocês entenderem, eu coloquei aqui essa Mona Lisa porque a gente vai ver lá na frente em arte contemporânea que os memes, né, eles já são considerados um fenômeno artístico de expressão, né, dentro aí da internet que reflete como que essa nova geração se comunica, né, e se expressa através, né, dos memes da internet. Então, o meme ele já é considerado também uma forma de expressão artística. Então, vamos pá, começar aí com o que o Gombrich, né, que é um dos maiores autores que nós temos dentro da história da arte, ele coloca, né, o que é arte, como que a gente começa a conceituar aquilo que é arte. Por mais que você seja uma pessoa que não goste de arte, que não tem assim, ai Mari, eu não sei desenhar nem bonequinho de palitinho, eu não levo o menor jeito, eu acho isso tudo muito viajado, mas a gente começar a estudar arte, isso é muito bom porque a gente começa a desenvolver a parte sensível, né, do ser humano. E isso também pode te ajudar lá nas redações. Quando você for escrever, você vai conseguir desenvolver a sua capacidade de interpretação, né? Porque a arte ela envolve isso, esse despertar, essa sensibilidade humana com relação às coisas que acontecem. Então, ela não é só importante aí para você conseguir fazer as questões relacionadas à arte, ela também vai te ajudar lá na questão da interpretação, quando você for ler um texto, quando você for até mesmo interpretar uma questão de exatas, porque a gente sabe que lá na prova de exatas a interpretação para você conseguir desenvolver a lógica ela é muito importante. Então, essa é uma das importâncias de se estudar arte. Então, vamos começar aqui com o que o Gombrich ele coloca o que é arte, né? E ele fala o seguinte: se a gente aceitar que a arte significa o exercício das atividades como edificação, de templos, de casas, a realização de escultura, de pintura, tecidos, padrões, nenhum povo jamais existiu sem a arte. Mas por outro lado, se a gente considerar que arte são aqueles artigos de luxo,
como uma escultura ou alguma coisa, uma peça muito bonita que a gente compra às vezes para colocar numa casa, ou aquelas esculturas que a gente só vê nos museus. A arte, esse conceito, ele vai ser considerado como algo muito recente, né? Que um dos maiores construtores ou pintores do passado sequer pensavam que isso iria ser considerado arte, né? E então, a gente sempre vai trabalhar aqui que a arte, ela vai estar muito mais ligada, né, com essa questão das atividades de edificação de templo, de casa, tecidos. A gente vai ver quando a gente for ver a arte da América, né? Tem até uma revisão que eu fiz ano passado, que eu dei a arte da América, que os vários povos originais, né, da América, principalmente ali da América do Norte, eles trabalhavam muito essa questão dos padrões em tecidos. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com esse conceito, né, muito mais ligado aí a essa questão de como isso abrange, né, as culturas. Então, a gente ainda tem, ó, né, a gente coloca que a arte ela é muito considerada a expressão criativa da sensibilidade humana, né? E por se tratar de uma expressão em grupo, né, de uma sociedade inserida no tempo e no espaço, a gente pode considerar que as estatuetas de Vênus, né, datadas de 25.000 a 20.000 anos antes de Cristo, até mesmo as pichações de muro que a gente tem dentro das cidades, que são consideradas expressão humana de um grupo social, isso tudo é considerado arte, né? Porque está sempre ali ligada com o registro de história, de acontecimentos, né? De como que o ser humano ele foi se expressando, né? Diante dos acontecimentos, das evoluções, de tudo que foi, né? Gerando algo dentro dele que ele precisava, que teve, né, a necessidade de se registrar, né? Lá no início da linguagem, quando o ser humano sentiu essa necessidade de se comunicar, né? Então, a gente vai trabalhar que tudo isso é considerado arte, tá? Então, ó, eu ainda coloquei aqui que a arte, ela vai acompanhar, ela acompanha o tempo e o espaço, porque ela é fruto da sociedade, né? E transmite o que o indivíduo, um grupo, tem a dizer, né? Ela sempre quer dizer alguma coisa, ainda que a intenção do artista seja confundir o espectador. Ele está criando uma provocação, tá? E isso a gente vai ver com o passar do tempo, os movimentos artísticos, né? E por isso nos pertence e faz parte de nossas vidas, nossa identidade, né? Então, às vezes, olha só, você pode falar assim, ai, Mari, mas eu não levo o menor jeito com arte. Aquela fotografia que você tira de você e posta lá na sua rede social, ela está imbuída desses conceitos artísticos, porque você procura um melhor enquadramento, você edita, coloca um filtro, você às vezes procura trabalhar uma paleta de cor e dependendo do seu estado emocional, inconscientemente, você vai escolher uma paleta de cor que está transmitindo aquilo que você está sentindo sem perceber. Tá vendo? Então, assim, sem querer, você ainda está trabalhando esses conceitos artísticos dentro de você. Às vezes você vai lá na sua rede social e posta uma música, né? Um poema. Então, isso é a arte cumprindo o seu papel, a sua função de expressar, de estar ali ligada à expressão do ser humano, né? E por isso, ó, ela faz parte das nossas vidas, da nossa identidade, e é sempre preciso contextualizar, né, o momento e o lugar que ela está inserida para que ela faça sentido, né, para colocar aquela, né, a importância. É por isso que quando a gente está estudando, vamos supor, o Renascimento, a gente entende a importância, vamos supor, da pintura da Mona Lisa, né? Quando a gente for ver as vanguardas modernistas, a gente vai entender a importância daquilo, né? E ao longo desse estudo é muito interessante
ver como que a nossa opinião sobre as coisas também vai modificando. Eu já falei numa revisão uma vez que quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu achava as obras modernistas meio esquisitas. Eu não curtia, né? Porque eu era leiga, estava lá no primeiro período. Quando eu fui estudando, entendendo o que foi o movimento modernista brasileiro, a importância disso, né, como que foi essa transição, eu passei a achar assim, maravilhoso. Hoje eu sou apaixonada pelas obras modernistas da década de 50, de 70, eu acho muito legal. Então, assim, como que a gente entender as coisas também vai modificando a nossa forma de enxergar o mundo, né? E aí tem uma pensadora que eu coloquei o pensamento dela aqui, que ela diz o seguinte, né? É a Suzanne Langer. Ela diz, ó, a arte ela pode ser entendida como a prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano, né? Então eu tenho que a prática do criar está ligada à criatividade, né? Então tudo que a gente cria, né? Ela está muito ali conectada com essa criação, né? As formas perceptíveis é aquilo que é percebido pela nossa mente e traduzido pelos nossos sentidos, né? Causando uma resposta sentimental. A gente vai ver isso lá na semiótica, né? Semiótica é uma área de estudo, né? Dentro das artes, em que a gente tem vários símbolos, né? Que está muito ligado com aquilo que a gente, né? Que um consenso geral quer dizer. Vamos supor, eu tenho a cor vermelha, vamos supor, atrelada à guerra, né? Isso está dentro da semiótica. Então, toda vez que eu quero criar alguma coisa, quando eu uso uma cor vermelha, tem ali ou está muito ligado à guerra, a um sentimento, ao amor, né? Então a cor vermelha ela traz essas emoções. Quando eu tenho a cor roxa, vamos supor, né? Isso trabalhando o significado das cores, eu tenho algo frio, gélido, tá muito ligado à questão do luto, da morte. Então você pode ver aí, até naqueles desenhos, né, em desenho animado, que eu tenho grupos, vamos supor, Power Ranger, né, que eu tenho um de cada cor, né, então a personalidade daquelas personagens está mais ou menos ligada ali com aquela cor. Eu tenho o vermelho, que é o líder, ele é o mais forte, aí eu tenho a Ranger rosa, que ela é mais delicada, isso tudo é semiótica, né, a questão de formas. Quando eu tenho uma forma muito pontuda, um personagem com um rosto muito fino, muito pontudo, ele é meio sinistro, ele é meio bravo. Quando eu tenho um personagem mais redondo, eu tenho ali um personagem que ele é mais bonzinho, ele entenderam? Então, assim, isso tudo é como que o nosso inconsciente entende essas formas, né? Então, isso daí também a gente vai estudar dentro da semiótica. Então, é isso que ela quer dizer com formas perceptíveis, né? E aqui, ó, e elas são traduzidas e causa uma resposta sentimental. Então, eu tenho uma obra arquitetônica, uma música, dança, um quadro, uma escultura, né? E expressão do sentimento humano. Ela sempre, a arte, né, ela sempre vai ser uma manifestação dos sentimentos humanos, né? Então, se eu vejo uma coisa que me choca muito, eu vou, né, a pessoa que ela tá mais ligada, né, com a arte, ela vai lá e cria uma obra que transmite aquele sentimento, aquela revolta com relação àquilo, né, quando ela tá apaixonada aí, os músicos, né, então ele vai lá e cria uma música para a musa ou para o muso dele, então tá sempre ligado a essas emoções, né? Então vamos lá, qual que é então a função da arte? Ela vai objetivar o sentimento de modo que nós possamos contemplá-lo e entendê-los, né? Ainda que a obra seja despertar uma confusão no espectador. Então, às vezes você vê uma obra de arte e você, nossa, não entendi nada desse quadro. Às vezes a função dele realmente seja fazer com que você não entenda nada, né? Por quê? Aí vai depender do que o artista está querendo com aquilo, né? Os sentimentos do artista podem revelar emoção diante daquilo que ele ama ou se revolta em face dos problemas que atingem
uma sociedade, né? E aí eu trouxe aqui, ó, o Grito, né, do Edvard Munch, de 1893, lá no expressionismo, a gente vai estudar o expressionismo, né? E ele foi um especialista em retratar as emoções humanas, né? E para ele, né, era muito mais importante ele conseguir representar numa tela as emoções do que, né, as próprias pessoas. Você pode ver que esse rosto aqui, ó, ele não é um rosto realístico, né? Ele não é um rosto que você vai falar assim, nossa, tá igual uma fotografia. Não, pelo contrário. Ele consegue passar aquela sensação de pânico, né? Olha, esse rosto tem pânico, olha as cores que ele usou. Tem vermelho, tem azul muito forte, tem verde, né? Tem um sol aqui se pondo, é uma agonia, né? Essa pessoa tá verde. Olha só, esse tom de verde, eu não sei se tá dando para ver, mas esse quadro é um quadro que você vê, você sente a agonia que esse personagem está sentindo, né? Então, para o Munch era muito mais importante retratar as emoções do que ele pintar o quadro perfeito de uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, tá? E aí a gente vai entrar numa questão, né, que é a questão do objeto artístico. Você pode virar e falar assim, nossa, mas quem decide o que é arte e o que não é, né? Então, eu trouxe aqui um outro autor, né, que é o George Colli, que ele é muito importante dentro do mundo aí da teoria artística, né, que para decidir o que é e o que não é arte, né, a nossa cultura, né, possui uns instrumentos específicos, tá? Que é essencial e é o discurso sobre o objeto artístico, né, que a gente reconhece uma competência e autoridade aquela pessoa para ele decidir e ver o que é e o que não é arte, né, entre outras coisas. Esse discurso, né, quem profere esse discurso, né, é um crítico de arte, o historiador, o perito e o conservador de museu, né, porque a gente tem ali certos critérios, né, que são levados bastante a sério, né, para definir aquilo que é arte e aquilo que não é, né? Vamos supor, você pode estar vendo aqui o mictório do Duchamp, né, lá das vanguardas modernistas, né, de 1917, pergunta assim, mas por que o mictório da minha casa não é considerado uma obra de arte e este é? Porque tem o contexto. Lembra que eu falei que toda obra de arte tem que estar muito bem contextualizada para ela ser entendida, né, de acordo com o que está acontecendo, por que foi feita, a mesma coisa, né? O Duchamp, quando ele pegou isso aqui e colocou dentro de uma galeria, ele estava fazendo uma crítica, né? Ali no início do modernismo, então ele queria criticar o academicismo. Então, isso foi considerado uma obra de arte por romper, né, com aquela coisa que vinha assim sem muitas críticas por causa da guerra que estava acontecendo, um período muito difícil, né? E etc. A gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Mas por isso que esse mictório é considerado uma obra de arte, por causa do contexto, né? E aqui o Davi de Michelangelo, né, que foi lá, o Michelangelo fez uma escultura, a gente tem o Renascimento, que é a questão de colocar o ser humano ali no centro, não tava querendo romper com aquela coisa muito regrada pela igreja, era todo o desenvolvimento científico que estava ali vindo, influenciando as rotas marítimas, então assim, sempre tem o contexto, tá? Então, para você considerar um objeto, uma obra de arte, você tem critérios, né? E esses critérios são definidos ali por profissionais capacitados. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma outra coisa a se considerar dentro das obras de arte. É a utilidade versus a beleza. O que é útil e o que é belo? A gente vai entender isso direitinho. Qual que é o limiar entre a arte e a técnica? Quando a gente vai criar uma obra de arte, né, muitas vezes o artista ele pode se preocupar de modo mais ou menos intenso ali com a utilidade ou com a beleza de um objeto, tá?
E onde se começa isso? A gente tem a área do design, né? O design é uma área muito recente, né? Que a gente tem essa coisa de se preocupar com a estética de um objeto, né? Vamos supor, essa garrafa de água aqui, ela é toda sextavada. Eu podia simplesmente ter uma garrafa lisa cumprindo a função de armazenar um líquido. Ok. Aí chega lá o design e fala assim: mas eu acho que só a garrafa ali, redondinha e tal, não vai tanto atrair as pessoas. O que eu posso fazer de diferente aqui? Vamos fazer ela cheia de face, como se fosse um diamante, uma pedra preciosa, porque aí a pessoa, né, na hora que ela for comprar essa garrafinha aqui, essa água, ela pode se sentir mais próxima da riqueza, de ter né, vermelho, um rubi nas mãos, mas é uma garrafa de água mineral, como outra água qualquer. A água que veio aqui, inclusive essa que está aqui é do filtro da minha casa, não tem nada de especial. Então, essa área do design ela é relativamente nova e ela está muito atrelada à questão do capitalismo, né? De eu empregar o belo, né, para atender uma demanda de mercado, né? E aí a gente tem esse limiar, então, né, que o belo para as artes ele vai estar conectado a outra coisa. Ele vai estar mais conectado à questão de contemplação, à questão de admiração, né? Lá no Renascimento, por exemplo, a gente tinha a questão do belo ligado com o ser humano, né? O ser humano agora era o centro do universo e não mais a questão religiosa. Então, o belo, ele tem várias facetas, né, que a gente vai ver que vai estar muito ligado com o interesse, com a intenção que eu quero trabalhar, né? Então, eu tenho aqui que quando a intenção é se criar algo útil, a técnica ela vai sobressair a beleza. Eu vou pegar a garrafinha para a gente dar o exemplo de novo. Se eu tenho que criar uma garrafa, ela tem que ser útil. Qual a função da garrafa? Armazenar água. Se eu tenho uma garrafa super contorcida e que vai ser uma escultura e que eu quero viajar nesse negócio, ela corre o risco de não ser tão funcional, né? Vai ser difícil da pessoa abrir a água, descer e para fechar, para guardar. Se eu tiver um negócio que é muito curvado, onde que eu vou enfiar isso? A pessoa já não vai querer tanto, né? Então, eu tenho que a técnica ela está sobressaindo a beleza. Eu tenho que ter praticidade. E aí, quando eu tenho isso está muito ligado ao design, né? Eu tenho que se desenvolvem pela aplicação prática de um conhecimento, ok? E quando eu tenho a intenção de produzir uma obra de arte, né? Quando a intenção é que a obra de arte sobrepõe, né, a utilidade, eu tenho o que a gente chama de belas artes, tá? Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma garrafa, né? Eu quero criar uma garrafa e eu quero que, tipo assim, não estou nem ligando se a pessoa vai conseguir levar, se ela vai ocupar espaço, não tô nem aí. Eu quero que ela seja uma escultura toda contornada e ela faça várias voltas e esteja grande e tal. Tô nem aí se vai ser útil, se vai ser difícil de abrir, de guardar. Não estou nem aí. Eu quero que ela seja uma escultura, que ela represente a dificuldade de vários povos de se obter água no mundo. Ela deixa de ser uma garrafa e ela passa a ser uma obra de arte, tá? E aí eu tô aí já trabalhando o que é belas artes, que eu tenho um conceito aplicado aqui, né? Ela deixa de ser uma garrafa e ela passa a ser uma escultura, uma obra, tá? Isso aqui foi um exemplo hipotético para que vocês possam entender, tá? Embora toda arte necessite de uma técnica, né, ou do domínio de uma habilidade prática, né? Quando eu quero criar algo que a técnica sobressaia a beleza, que ela tenha um papel, uma função a cumprir, né? Esse desenvolvimento técnico que eu estou falando
ele já está muito mais ligado a um conhecimento técnico de tecnologia, de engenharia, tá? Quando eu estou falando de arte, eu tenho técnicas de produção artística. E aí é o estudo, né, voltado para a produção artística. Eu tenho que ter técnica de pintura ou técnica de desenho, técnica de iluminação. Então, essa técnica, essa habilidade, né, que eu estou falando. E se for uma técnica voltada, vamos supor, para uma produção popular, né? Vamos supor, um artesanato, aí eu tenho a técnica que aquele grupo de pessoas, aquele grupo de artesãos, né, criaram. Então, sempre eu tenho técnica aliada à produção artística. Compreenderam? Tá? E aqui, ó, eu até coloquei, ó, o design, ele nasce da tentativa de conciliar uma estética à utilidade prática, adequação e aplicação de novos materiais e tecnologias, tá? Então, mais para frente, quando a gente estiver falando aí da industrialização, a gente vai ver que o design ele nasce justamente aí, quando as empresas percebem que você só ter algo que funcione já não tá bom, né? Eu tenho que ter uma forma, uma cor, uma estética que conecte, né? Que estabeleça ali uma ligação emocional com o perfil daquele consumidor, né? Por que que você vai lá, vamos supor, você vai comprar um carro. Você não quer só um carro, você vê às vezes a cor, você escolhe, né, o modelo, a marca, né, às vezes até o comercial te influencia na sua escolha. Então, tá vendo, né? Você vai comprar um celular. Ah, você põe capinha e você põe película, você escolhe a cor, você modifica tudo. Então, tudo isso, né, tá atrelado o seu inconsciente. Então, o design ele nasce justamente quando as empresas percebem que isso para o ser humano é algo extremamente importante que faz ele consumir mais, ok? Então, ó, eu trouxe como exemplo, né, a poltrona Multidão dos Irmãos Campana, né, de 2002. Os Irmãos Campana, a gente vai ver lá em arte brasileira, né? Eles são daqui de São Paulo. E para confeccionar essa cadeira, eles foram até uma fábrica de bonecas bem tradicional lá no Nordeste, né? E trouxeram as bonequinhas e montaram a cadeira. E essa cadeira, ela tem todo um conceito em torno dela, né? O que ele queria? Ele queria retratar, né? Eles queriam retratar a migração do Nordeste para o Sudeste, né? Então, fica o questionamento nessa obra, onde termina o técnico, né? E começa a arte. Essa cadeira, ela é funcional, né? Você consegue sentar aqui com que ela arrebente. Isso aqui é uma obra de arte, é uma obra de design, né? Porque você tem uma poltrona com toda a concepção artística, com conceito, ela é uma peça que não tem outra idêntica, né? Sempre uma bonequinha, por ser feito à mão, sempre vai ser diferente da outra. Então, não é uma coisa que é produzida em série, né? Você tem poucos exemplares. Então, isso é um exemplo de que a utilidade está muito atrelada à beleza, ao belo, essa questão de ser uma obra de arte. E a gente ainda tem a arte como fenômeno social, né? É o que a gente está discutindo aqui nessa aula, né? Por que que a arte ela é considerada um fenômeno social? Porque é impossível a gente situar uma obra de arte sem estabelecer um vínculo entre ela e uma determinada sociedade, entre um grupo social, tá? Até porque, né, o artista, ele é um ser social. Ele está inserido dentro de um grupo. Então, do mesmo jeito que a sociedade sofre com as mudanças e com o desenvolvimento e tudo que acontece dentro da sociedade, o artista também sofre, porque ele está ali, né? Então, para o pensador húngaro, né, o George Lukács, o artista reflete na sua obra a sua própria maneira de ver o mundo, né, em que ele vive, as alegrias, as angústias,
os problemas, as esperanças do seu momento histórico, né? Então, eu trouxe aqui o Museu Aberto, né, de Arte Urbana daqui de São Paulo, em que os grafiteiros, eles expressam as narrativas da cidade, né? Então, muita gente acha que o grafite é pichação, sendo que não. O grafite, ele tá ali para expressar o que muitas vezes um grupo social, muitas vezes marginalizado, sofre com as diferenças sociais dentro da cidade. E isso o grafite, né? Esses movimentos sociais urbanos, eles são importantes para fazer justamente denúncia dessas diferenças sociais, né? Outra coisa, tem muita gente que olha, vamos supor, para o funk e fala assim, o funk não é bom, o funk é isso, o funk não é música. Gente, o funk, ele é um movimento artístico urbano de extremamente importância, sim, porque ele faz denúncia de, muitas das vezes, problemas sociais que o Estado, né, passa assim, como não existisse, né? Então, esses movimentos sociais, eles são importantes justamente por gerar denúncias sociais e urbanas onde precisa de ser atendido, né? E, propondo críticas e reflexões por meio das formas, das cores e traços, né? No caso aqui do grafite, traços nos muros, né? Ele faz parte da cultura popular, né? Que traduz as vivências da rua por meio da arte. Então, esses movimentos, né, urbanos, né, eles são muito importantes justamente para dar voz àquelas pessoas que geralmente são marginalizadas pelo poder público, certinho? E aí, a gente tem as maneiras que as obras de arte, né, que a arte é percebida socialmente pelo público, né? A gente tem que ela sempre vai ser percebida de maneiras diferentes, porque é um elemento social de comunicação. A gente vai ver que a arte e a linguagem, elas vão sempre estar ali andando bem de mãozinhas dadas, né? Então, vamos lá. A gente tem que as relações da arte com a sociedade, elas são dinâmicas, porque elas sempre mudam de acordo com o contexto histórico, né? Vou dar um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O modo como a gente enxerga o quadro da Mona Lisa hoje, né, em 2024, é completamente diferente da maneira como as pessoas contemporâneas a Leonardo da Vinci viram a Mona Lisa pela primeira vez, né? Por quê? Porque lá na época foi visto como uma novidade. Nossa, mudou o rumo da arte, olha a perspectiva, olha como que ele fez, olha a posição, né? E hoje, em 2024, a gente vê a Mona Lisa, né, como um objeto de contemplação, de estudo, de admiração, de também ainda de rompimento, mas a forma como vê a ruptura dentro do mundo da arte hoje é diferente do que eles viram lá em 1500 e alguma coisa, né? Então, assim, tem essas relações, né? Então, a maneira como os grupos enxergam a arte ao longo do tempo vai ser diferente. Por isso que a gente fala que essas relações com a sociedade, elas são dinâmicas, porque elas sempre vão mudando de acordo com o contexto, né? E essas relações, elas sempre vão envolver três elementos, que é o autor, a obra e o público, né? Então, você tem esses três elementos sempre nessas relações que são dinâmicas. E aí a gente ainda tem os vínculos, né, da arte e a sociedade, né? Então a gente, né, tem um autor aqui, o Antônio Cândido, que ele diz que o seguinte: nós temos um sistema solidário de influências recíprocas. Por quê? A sociedade, ela influencia o artista e o artista influencia a sociedade, né? E como se dá essas relações, né? O artista em relação à sociedade, nós temos uma relação de paz, nós podemos ter uma relação de harmonia, a gente tem uma relação de fuga, de ilusão
protestos e até mesmo revolta, né? Então, o artista com relação à sociedade, quando ele vai criar, nós temos essa questão de influências, né, entre artista e sociedade. Agora, a sociedade, considerando os órgãos do Estado com relação à obra de arte que foi criada, a gente tem uma relação de ajuda, que muitas vezes a obra de arte, ela faz aquilo que eu falei, ela gera uma questão de denúncia social, urbana, ela coloca ali como que as pessoas estão se sentindo com determinado, pode ser um problema ou pode ser uma solução, se está feliz, se está triste, enfim, se está revoltado, né? E a gente também tem a questão do Estado podendo censurar ou limitar a atividade criativa, né? Você tem aí, vamos supor, as ditaduras, né? A ditadura no Brasil, na época, a gente tinha censura, censurando vários cantores, né, que faziam música, vários filmes, por denunciar, né, por tentar mostrar à sociedade que precisava de uma mudança, de uma união para derrubar aquele governo militar. Então, isso é um exemplo de quando você tem aí o Estado censurando a liberdade criativa. E por que que a arte ela é considerada um fenômeno universal? A gente já viu aqui, né, que ela é considerada um fenômeno social por causa dessas relações dinâmicas, né, entre sociedade e a obra de arte e o artista. E agora a gente tem, né, ela sendo considerada como um fenômeno universal. Por quê? O que que é, né? O que que faz com que ela seja um fenômeno universal, que abrange tudo, né? O rompimento com o tempo imediato, né? Então a gente tem essa quebra, né? Rompe essa barreira do tempo, ela perdura, né? Ela permanece ali, né? Então, ó, o rompimento com o tempo imediato que acontece em uma obra de arte em sua produção promove o encontro do ser humano com a eternidade. Então, eu consigo, por meio de uma obra de arte que foi feita há muito tempo, né, meio que encontrar, né, promover um encontro, né, do espectador com aquela época, por ela justamente retratar elementos de uma época, de um contexto, né? Então, ó, os elementos de uma obra que são traduzidos em termos de criação estética é que contém o valor essencial de toda grande obra. Então, eu trouxe aqui, ó, a Vênus de Milo, né? Então, ó, possivelmente do século II, lá antes de Cristo. Então, eu tenho assim que olhando, né, uma obra de arte de há muito tempo atrás, eu consigo entender a mitologia, um pouco da cultura, como eles viviam. Então, assim, são elementos que ajudam a você entender a história de um lugar, de um povo, de uma sociedade, entendeu? Então, assim, isso faz com que seja universal, porque rompe essa barreira do tempo, né? Assim, ó, assim, as circunstâncias particulares que estão presentes na criação artística se unem harmoniosamente a elementos de universalidade que penetram profundamente no espírito humano, gerando um sentido permanente de fascínio. Então, uma grande obra, além dela romper, né, com essa barreira do tempo, né, ela pode te levar a entender um tempo mais antigo, a gente sempre exerce sobre ela um estado de contemplação, né? Assim, eu não sei se você aí que está assistindo essa aula gosta, vamos supor, de música erudita, mas se você coloca lá uma música barroca do bar para você assistir, ou ouvir, né? Ou você coloca lá um Vivaldi ou o Chopin, eu gosto muito de Chopin, né? De piano e tal. Você fecha os olhos e fala assim, nossa, eu pelo menos sou assim, parece que eu tô voltando no tempo, dá uma viajada. Então, e até hoje são músicas muito bonitas, né? Então, assim, isso gera um estado de contemplação. A própria Mona Lisa, né? Você olha para aquilo e fala assim, nossa, foi pintada lá em 1500, quando não tinha tanta tecnologia que tem hoje. Como que ele conseguiu estudar toda aquela matemática, daquele quadro, aquela geometria. Então, isso gera no espectador
um estado de fascínio, de fascinação, de contemplação, né? Então, a partir de um momento que uma obra ela se torna importante e ela rompe com essa barreira do tempo, ela se torna, né, um fenômeno universal, né? Não precisa ir tão longe, até uma música aí dos anos 80, né, que a gente gosta, ou banda onde as pessoas já, né, já acabou a banda e tal, você ouve e fala assim, nossa, que pena que acabou, que não tem mais, mas as pessoas ainda continuam, né, consumindo aquela música, né? Você tem o jazz, né, ou o samba né, os primeiros sambas aí, né, onde as pessoas já se foram, né? Então até hoje eles são muito admirados, né? Gera esse estado de contemplação. E aí, como exemplo, eu trouxe o quadro do Vermeer, né? Que é a moça com brinco de pérola, famosíssimo esse quadro, né? E até hoje, por que que eu escolhi ele? Porque assim, o Vermeer, ele é bem conhecido, né? Pelos, por, por essas pinturas que geram um estado de calma, né? Ele consegue trabalhar a luz na pintura de forma que fique uma coisa assim, quase um silêncio. Sabe quando você tá num quarto todo silencioso? Ou se não, assim, todo mundo sai de casa, você fica meio que sozinho em casa, que fica assim, sabe? Eu tenho às vezes essa sensação. E os quadros do Vermeer meio que gera esse, assim, silêncio, sabe? Pela forma como que ele trabalha a luz, assim, você olha e sente um negócio assim meio de silêncio. É... Então aqui, ó, e até hoje, né, aqui, ó, o tempo parece congelar na luz do sol cristalina e o silêncio cai como uma pesada cortina sobre essa tela. E até hoje essa tela é bastante estudada porque tem alguns detalhes, assim, vamos supor, esse brinco aqui, ele nada mais é que umas pinceladas aqui. Se a gente der um zoom, ele não tá ligado na orelha da moça. E assim, você bate o olho, só essa mistura de tinta um pouco cinza, marronzinha e branca dá a impressão de que é um brinco de prata, ou uma pérola, quer dizer, né? Brinco de prata. Uma pérola. Então, assim, todo mundo estuda bastante esse quadro justamente pela técnica que o Vermeer tinha de trabalhar a luz com essa pincelada. E a gente agora vai para educação artística, né? A arte como aí elemento de educação estética. E aí a gente vai começar a ver essa questão do belo. Desde a Grécia Antiga, há discussões sobre os conceitos de belo e feio. Embora, né, houve muitas teorias, a maioria delas associa o belo a algo bom, entrelaçando os campos filosóficos, né, da estética e da ética, né? E até mesmo isso é muito comum, assim, na nossa criação, né? Às vezes você tem aí um priminho, um irmãozinho ou uma criança que você vê o pai ou a mãe corrigindo, você fala assim, aí a criança se comporta mal, você fala assim, nossa, não faz isso é muito feio. Ou você vê alguém tendo uma atitude ruim, né? Uma atitude maldosa, você fala assim, nossa, que coisa feia que fulano ou fulana fez e tal. Então, isso já está no nosso inconsciente, né? De sempre atrelar um bom comportamento a algo belo, a algo bonito, e o mau comportamento ele sempre atrelado como algo feio, não tão bem quisto, né? E o Schiller, né, o Friedrich von Schiller, né, ele propôs a educação estética além da educação ética. Por quê? Porque para ele, por meio do belo, da beleza, a gente chega à liberdade, né? Mas não é essa beleza estética, né, atrelada à beleza física doentia, não, tá? Ele quer falar da beleza da moralidade, tá? Então, ele fala que se o ser humano ele consegue desenvolver esse senso de bonito, de belo, de sensibilidade, né, voltado aí dentro das artes e tudo, nós conseguimos ter pessoas é,
que tem mais empatia. E por meio da empatia, você consegue ter um ambiente mais ético, né? A gente tem pessoas que conseguem ser um pouco mais ética, porque a gente vai ter, ó, a educação dos sentidos e da sensibilidade. Né? Então, a gente tem um homem mais sensível, homem no sentido de ser humano, né? Nós vamos ter pessoas, né, que se tornam mais sensíveis, né? Mais pessoas melhores para se viver em sociedade, que vão se sensibilizar com a situação do outro, né? Então, se você tem pessoas mais sensíveis, que estão dispostas a conversar em vez de usar da violência, né, de usar da ética, nós temos um mundo melhor, né? Nós temos uma sociedade melhor para se viver. E a gente ainda tem aquilo que é a cultura de massa, né? Para o Schiller ainda existe uma arte ideal que leva a beleza ética, certo? Que seria a de servir ao espírito humano. Então, para ele, a partir do momento que eu tenho o ser humano educado sensivelmente, né, ele sabendo, né, contemplar, a ser mais sensível, a colocar as suas emoções para fora, né, eu tenho um ser humano voltado mais para o espírito e para a ética, eu tenho a arte ideal, né? E não ao mercado do século, né? Que aí ele já coloca a arte voltada para o mercado, né? Que seria uma arte que é voltada para os interesses econômicos, aquilo que é feito só para vender, né? Que determina o que não deve e deve ser feito para atender a demanda de mercado. Lembra quando eu falei da garrafa? Né? O design ele surgiu, né, muito dentro desse desenvolvimento capitalista, né? Porque eu tenho que ter pessoas que saibam desenvolver a estética dos produtos para que os produtos agradem mais ao mercado consumidor e com isso eu venda mais, né? A função de um designer é essa. Eu sei porque eu estudei design, tá, gente? Eu sou formada em design industrial. Então, também. Aí eu tenho aqui, ó, eu coloquei a questão, né, polêmica aí do Romero Brito, por quê? Porque, por mais agradável que seja, né, esteticamente para alguns as produções do Romero Brito, elas não são feitas assim para despertar, né, uma reflexão dentro das pessoas, né? Ela já vem mais como uma marca, porque ela já nasce, ó, inerte, né? Que é de uma forma que vai atender, né, o mercado, né? Então ele cria caneca, chinelo, agenda, caderno, mala, bolsa, tudo quanto é tipo de produto para atender uma demanda de mercado. Ele não está preocupado em fazer uma tela que a pessoa vai parar, vai pensar sobre as atitudes dela, vai pensar sobre a emoção daquela pessoa ou o que está acontecendo na sociedade. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em vender. Então, ó, é mais um produto ou marca porque ele é previsível, né? É uma produção previsível. Você tem a repetição, né, de uma ilustração, de um padrão. Não é um padrão que reflete uma cultura, diferente do padrão que eu citei lá no início da aula. É um padrão produzido em série, né? Então, para o Schiller, né, existe uma arte ideal que é diferente dessa que é produzida para atender um interesse econômico, né? A arte ideal ela serviria apenas ao desenvolvimento do espírito humano. E aí a gente tem, né, lá nos filósofos alemães ainda, né, o Adorno, né, o Theodor Adorno, né, lá na escola de Frankfurt, que ele vai falar que os bens culturais e a arte estão submetidos aos interesses de mercado. E ele vai criticar principalmente o cinema americano, né, porque não passam de negócios
como qualquer outro produto, né? Então ele até fala que o cinema norte-americano, por exemplo, é uma grande vitrine para carros, roupas, computadores, etc. Né? Um exemplo bem atual disso, eu gosto de pegar o filme da Barbie, né? Por quê? Por mais que tenha ali uma mensagem feminista, uma crítica ali, né? Teve uma explosão de rosa, né? Você via todo mundo comprando coisa rosa, era a roupa da Barbie, a blusa da Barbie, era o sapato rosa, tudo rosa, as lojas todas com roupa rosa na vitrine. Aí veio o filme, passou daí a 15 dias, próximo, qual que é, entendeu? Então é isso. Você tem a indústria, né, de entretenimento sempre investindo, né, servindo de vitrine para a venda de outros produtos, né? E ó, a indústria do entretenimento, ela investe em determinados produtos culturais que agrada as massas de maneira imediata. Então, assim, é igual o meteoro, vem, passa, vira febre, todo mundo quer, todo mundo consome, gasta dinheiro com aquilo e depois passa, cai no esquecimento e você já não tem mais ninguém falando aí do filme da Barbie, de nada, entendeu? Ela não está preocupada, ó, em se criar uma educação estética. Ela não quer criar, ela não quer fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma coisa. Pelo contrário, ela quer que as pessoas consumam aquilo e continuem dentro, né, dessa rede capitalista de compra e venda de produtos. É o consumismo, né? Não está preocupada, né, em levar o espectador a uma reflexão. Segundo Adorno, estes elementos promovem uma colonização do espírito, né? Então eu tenho assim um monte de gente consumindo e eu não tô nem aí se a fulana A e a fulana B pensa diferente, eu não quero saber, eu só quero que vocês consumem e que eu ganhe dinheiro e pronto, acabou, né? Então assim, não tem uma preocupação com as diferenças que existem na sociedade, né? Que é colonizar todo mundo para que todo mundo consuma. Esse é o objetivo, né, dessa cultura de massa. Né? Você vê aí até mesmo com as séries da Netflix, né? Vem uma série, aí todo mundo consome, todo mundo assiste, todo mundo fica só falando naquilo e depois passa. E o que você refletiu com aquilo? Não é nada. Você usa ali para descansar sua cabeça, para descansar do trabalho e tal. Então, essa é, né, a colonização do espírito. Né? Mais ainda, né, ele faz lá a ressalvinha dele, de acordo com o pensador, a arte que não sucumbe aos negócios capitalistas, que se traduz como sensível e crítica a uma realidade, é mais humana e conseguirá sobreviver. É o que a gente falou de romper com a barreira do tempo. A arte que ela não é produzida como um negócio, que ela tem ali a função dela de fazer uma reflexão, ela vai conseguir sobreviver, né, como um elemento, né, de levar o ser humano a reflexão, a ser algo que vai sempre estar dentro de um contexto social, então essa sim vai conseguir sobreviver ao longo do tempo, né? E aí agora a gente vai ver o que a diferença, né? Porque tem muita gente que confunde cultura de massa e cultura popular. A cultura de massa é aquela que é criada pela indústria, tá? É o que a gente falou, é o cinema que norte-americano, né, que não tem ali uma questão de filosofia, de reflexão, é tudo que é produzido em massa, né? Então, assim, aquela cultura que o único objetivo dela é ser vendida e gerar renda, né? Pronto. Dentro, ó, de um modelo capitalista destinada às massas. Aí você fala assim, ah, Mari, mas tem algum problema em gostar disso? Não, tá? É hipocrisia minha falar que não, porque eu também consumo, tá? Tem até um Pikachu ali, ó. Ó, eu sou muito fã de Pokémon, não tem nada a ver, tá? E a gente só não pode deixar isso ser maior do que a nossa capacidade de reflexão e enxergar os problemas da sociedade e querer um mundo melhor, tá, gente? É isso que fica aí a dica.
né? Ela homogeneiza as manifestações artísticas ao oferecer à exaustão um determinado fenômeno de venda e veicular sempre o mesmo, o que desestimula o espírito inovador, empobrece o cenário cultural, né? Não tem nada a ver com a cultura popular, né? Então, a cultura de massa é aquilo que leva à exaustão, né? Vou dar um exemplo com desenho infantil, né? Eu tenho uma filhinha de 6 anos, né? E aí eu e o Pedro, a gente fica sempre observando os movimentos, né? Às vezes lança um desenho lá na Netflix, e aí ela assiste, 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 aí depois enjoa, já parte para outro. Desenho que é basicamente assim, a mesma coisa, só muda os bonequinhos e aí vai, né? Então, igual Patrulha Canina. Ela ficou assim, uns 2 anos só assistindo Patrulha Canina. Patrulha Canina e cachorro, e a toalha da Patrulha Canina, e a blusa, e o pijama, e não sei o que, dos cachorrinhos lá. Aí mudou. Aí lançaram um que era uns dinossauros. Mesma coisa. 5 dinossaurinhos, né? Era super-herói, não sei o quê. Então, assim, é até exaurir, né? Leva a pessoa à exaustão. É prato do não sei o quê, é o copinho, é a canequinha, é o caderninho, é o chinelinho, é o pijaminha, tudo daqueles bichinhos. Aí depois que a pessoa já não aguenta mais, né? Aí vamos lançar um outro para criança também, né? No próprio filme da Patrulha Canina, eles fazem uma crítica sobre isso. Mas então é isso, cultura de massa, né? Ela tem, né? Ela homogeneiza as manifestações a oferecer a exaustão daquilo, né? Já a cultura popular, né? É uma cultura própria e espontânea de um povo, né? A qual reflete as suas particularidades e recupera valores e as tradições, né? De um dado grupo. Então, cultura popular é aquilo que reflete a cultura e as tradições de um grupo, né? Então tá muito ligada a uma comida típica, a uma dança típica, a uma festa típica, né? Igual eu sou mineira, né? Então lá em Minas, o que é tradicional de Minas? É a culinária, né? É o feijão tropeiro, a carne seca, né? A gente tem aí as festas, né, no meio do ano, então é a coisa da quermesse, então tudo isso é cultura popular, certo? É aquilo que vai, ó, refletir, né, as particularidades regionais, né? Então, o artesanato, né, algumas esculturas, então tudo isso não é cultura de massa, isso é cultura popular, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, né, as festas, festival de forró, né, os bois garantido e caprichoso, capoeira, culinária, artesanato. Então, tudo isso é cultura popular, o que é bem diferente de cultura de massa, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem gente que confunde, então eu quis passar isso aqui para não deixar dúvida nenhuma. E a gente ainda tem mais 2 termos, tá, para finalizar aqui, que também geram uma certa confusão, que é a cultura popular e a cultura erudita. Qual que é a diferença das duas? Não existe melhor e nem pior. Uma não é melhor do que a outra. Isso não existe no mundo da arte. Ah, mas isso aqui é mais evoluído que a arte. Não existe esse negócio de mais evoluído, menos evoluído, melhor, mais bonito, mais feio. Isso não tem, tá? Então, a gente tem que entender de acordo com o contexto histórico de onde foi produzido e como foi feito, ok? Então, ó, cultura. O que é cultura? Cultura, para a sociologia, é um fenômeno que acontece dentro de qualquer grupo social e nele englobam costumes, tradições, hábitos, linguagem, arte, religião, né? E qualquer outro componente que vai formar a identidade daquele povo, tá? E, além disso, ele acontece de maneira natural e espontânea. Então, você tem lá um povo que está lá numa determinada região, com o passar do tempo, né, conforme vai passando ali, eles vão, né, evoluindo no sentido de ampliando, né, o povo vai crescendo, aí vai surgindo as tradições de religião, de os hábitos alimentares, as comidas e pipipipopopô, né? Então vai se criando o quê? A cultura, né? E o que é a cultura erudita?
né, é aquela formada por meio de estudo, né, por dados empíricos, né, que são os dados experimentais e conhecimentos teóricos. Geralmente a cultura erudita ela está muito ligada ao academicismo, tá? Né, com as escolas, né, costuma estar associada às classes mais elitizadas da população, né? Além disso, é tido como uma expressão que depende de um pensamento mais crítico e elaborado para ser entendida, né, e criada. Ó, tá ligado ao acadêmico, né? Por que eu coloquei aqui que ela tá ligada às classes mais elitizadas? Porque ainda se tem, né, aquele conceito de que a cultura erudita tá ligada a quem tem dinheiro e não sei o que, não, não, não. Mas, na verdade, a cultura erudita ela está ligada ao academicismo, né? É aquilo que está dentro de conceitos teóricos, né? Conceitos elaborados, né? Esse aqui eu tirei do livro da Carol Strickland, tá? Até vou escrever aqui o nome da autora, porque eu esqueci de colocar. Ela é uma outra teórica muito boa, tem o livro dela aqui, de arte. E aí eu tenho a arte popular e a arte erudita. A arte popular é aquela que está dentro da cultura popular, né? É aquela em que o artista ele vai aprender o seu ofício, né? Vamos supor, uma escultura, uma modelagem ou uma pintura, sem ter frequentado a escola de arte. Geralmente ele tem um mestre, geralmente ele tem ali um mestre artesão que vai ensinar, que vai passar aquela tradição para ele, né? Mas criam obras de reconhecido valor estético e artístico, né? Não é porque ela é popular, porque ela é feita ali por tradições, né? Porque manuseios que não têm desenvolvimento acadêmico, que ela não tem valor estético, tá? Né? E a arte popular, ó, ela é intuitiva e trata de valores locais, valores regionais, ela tem uma representação de crença muito grande, lendas, costumes típicos de uma determinada cultura, tá? O artista popular, ele traduz o universo no qual ele vive, né? O seu dia a dia, muitas vezes humilde, muitas vezes difícil, né? Vocês têm, por exemplo, aqueles escultores lá do sertão que faz aquelas esculturas que representam a questão do cangaço, né, a questão da seca, tá? Então, o artista popular, ele tá muito mais conectado com essa questão da cultura popular, dos costumes, das crenças, tá? E a arte erudita é aquela que cria obras de valores universais, né? Porque elas estão ligadas a esse academicismo, né? Igual você fala assim, mas e aquelas esculturas de Michelangelo que não sei o quê? Naquela época já existiam as academias de arte, tá? É fruto do trabalho de grandes artistas que possuem conhecimentos teóricos e formais apurados. Então, vamos supor, você tem a música erudita daquelas pessoas que estão dentro das escolas de música, que têm técnica para se tocar os instrumentos, muita teoria, né? Então, essas obras, elas são marcos, né, de determinadas épocas e trazem reflexões acerca dos modos de expressão plástica. Então, geralmente, eles vão aí questionar quando que vão acontecer mudanças e rompimentos, quando que é necessário romper com certas correntes artísticas que já estão sendo feitas e de inovações conceituais. Tá? Então, essa é a diferença entre a arte popular e a arte erudita. Gente, essa aula é a aula introdutória, né? A gente passou por vários conceitos para que na próxima aula a gente já entre mesmo, né, no estudo certinho, a gente já começa com a arte pré-histórica, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse curso, eu vou recomeçar essa playlist nova, tem algumas aulas de história da arte lá do canal, mas eu resolvi refazer tudo, né, desde o início,
seguindo um padrãozinho. Ó, esqueci de colocar aqui, ó. Cadê? Isso, tá? Então, assim, toda quarta-feira vai sair a aula de História da Arte até o Enem, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu sempre procuro responder. Assim, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho. Um grande beijo e fui!